Lucas capítulo 4, versículo 9 em diante. Se você achou, para me dar uma força aí, diga: achei. Diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de todo mal e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Diga: e Deus atendeu o seu pedido. Eu quero ler agora numa outra versão. Diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que eu não venha ter aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Quando a gente observa o livro de Crônicas, é um livro pouco lido, até mesmo por conta da sua complexidade. É um livro que fala da genealogia, da descendência do povo de Israel. E algo muito interessante nesse livro, quando a gente começa a ler Crônicas, a gente vai lendo a história de fulano gerou fulano, e assim vai, as gerações vão se passando em Crônicas, e acontece algo muito sobrenatural. Parece que no momento em que vai falar da genealogia, vai falar sobre Jabes, o escritor, ele para de fazer a sequência genealógica e começa a dar uma ênfase à vida deste homem, que segundo o texto bíblico foi o mais ilustre entre os seus irmãos, foi o que mais se destacou na sua família. A vida de Jabes é contada somente nesses 2 versículos. Em toda a Bíblia não se fala mais de Jabes. E este homem é um homem que chama a nossa atenção, porque ele, numa frase simples, num clamor, humanamente falando simples, ele alcança o coração de Deus. E quando Jabes começa a falar desse jeito, clamar ao Senhor, ele relata que a vida dele não era muito boa. Olha, para você ter uma ideia, Jabes, que vem do grego Iapes, Iabetes, significa aflição, dores. Nós vemos no texto, o escritor, ele diz que a mãe de Jabes pôs esse nome no filho porque ele, no nascimento dele, causou muitas dores. Na hora do parto, Jabes causou muitas dores. Aí você imagina, né, o povo naquela época tinha muito significado de colocar o nome nos filhos, e qualquer coisa que lembrava, por exemplo, Jacó, porque a parteira colocou o nome de meio pesado, de querer fraudar, de ser um enganador, porque ele só nasceu com a mão segurando o pé do seu irmão, e aí já falou: não, esse menino vai ser, não tomar cuidado com ele, né? Então já coloca um estigma. Por exemplo, o nome Jonas colocou o nome do seu filho de Mefibosete, que significa vergonha destruidora. Você imagina você chamar um filho: vergonha destruidora, vem aqui. Enganador, vem aqui. Ou que me causa dores, que é o caso de Jabes, vem aqui, papai quer falar com você, mamãe quer falar com você. É um negócio assim que para nós que somos do Ocidente, é um negócio assim estranho, estranho, mas ficava marcado na vida das pessoas. E Jabes tinha esse estigma em sua vida de ser um homem que causava dor às pessoas, que causava sofrimento.
Quem sabe até ele não sofria da sua própria família situações de bullying, para que você causou sofrimento para nossa mãe. E Jabes, num determinado momento da sua vida, ele invoca o nome do Senhor. E eu tenho essa palavra para você nessa noite. Quando nós invocamos o nome do Senhor, tudo se transforma, tudo muda, porque a palavra de Deus me garante que todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo a sua casa, é salvo a sua família. E nós estamos aqui invocando, pedindo a bênção de Deus para o ano de 2019, especificamente para o mês de fevereiro. Nós estamos abençoando esse ano porque cremos que o projeto de Deus para a nossa vida é o melhor. Ele diz em Jeremias: eu bem sei o pensamento que eu tenho a seu respeito. E deixa eu dizer uma palavra para você: o pensamento de Deus a meu respeito e a seu respeito é o melhor pensamento. O pensamento de Deus para a sua vida, para a minha vida, é de te abençoar, é de nos abençoar. E quando nós temos a alegria de invocar o nome do Senhor, Ele nos atende. Aleluia. Jabes, ele invocou o nome do Senhor. Que bom que você está aqui nesta noite entendendo o significado de invocar o nome do Senhor. Nos dias de hoje parece que invocar o nome de Deus é algo que sai da nossa zona de viver vendo as bênçãos de Deus. As pessoas hoje parece que já não acreditam mais nisso. As pessoas acreditam mais num dinheiro no banco do que saber que Deus vai prover. As pessoas acreditam mais num governo que está nascendo, e claro, nós oramos e pedimos a bênção de Deus para esse governo, mas a nossa esperança jamais, uma vez que foi descortinado a verdade para mim e para você, e Deus se revelou através de Jesus, através da cruz do Calvário, Deus foi descortinado, revelado a mim e você, e eu e você temos acesso ao trono da graça de Deus por intermédio de Jesus. Algo que era impossível de se acontecer, algo que era impossível que eu pudesse chegar até a presença de Deus, mas Jesus, Ele facilitou esse caminho. E a Bíblia diz que por volta das 3 horas da tarde, numa sexta-feira, Jesus, Ele entrega, Ele grita: está consumado. E o véu do templo, quando Ele morre, rasga de alto a baixo. E aí, a partir desse momento, eu e você podemos trilhar, como diz o escritor de Hebreus, pelo novo e vivo caminho que chegamos até a presença de Deus. E quem chega até a presença de Deus jamais sai. Eu estou com 47 anos, eu não consigo mais, desde os meus 12 anos servindo a Jesus, eu não consigo viver a minha vida sem que eu possa viver invocando, pedindo a bênção de Deus, porque eu sei o que Ele pode fazer a cada manhã, eu sei que Ele pode fazer a cada dia, eu sei o que Ele pode fazer nesse ano, eu sei porque, como o apóstolo Paulo declarou, e eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo: eu bem sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Tem alguém aqui que crê que o Senhor é poderoso? E quando a gente fala de invocar o nome do Senhor, as pessoas já não acreditam mais que Deus possa ouvir as nossas orações. Deixa eu dizer uma coisa: Deus, Ele continua sentado no alto e sublime trono. O Senhor continua reinando soberanamente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós o invocamos, a Bíblia diz que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Isaías declara que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir o seu clamor, e nem tampouco as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar o seu povo. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está com as mãos estendidas para abençoar a sua vida, porque Ele é Deus. É a essência de Deus nos abençoar. Em toda a sua essência, Deus é amor. Eu gostaria de encorajar, de trazer essa palavra ao seu coração nesta noite, para que você entenda que Deus é amor, e Ele te ama com um amor sem medida, um amor incomparável, a ponto de enviar o seu Filho Jesus, para que o caminho até Ele seja liberado. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Satanás tem matado as pessoas, tem tentado destruir o sonho, tem tentado acabar com o destino
das pessoas, mas aqueles que encontram a Jesus. Jesus disse: o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Quando nós encontramos Jesus, os nossos olhos se abrem para o novo, os nossos olhos deixam de ser natural para poder enxergar o sobrenatural de Deus. Quando nós conhecemos a Jesus e sabemos o que Deus pode fazer, nós começamos a enxergar Jesus no meio da multidão de uma maneira diferente. As pessoas querem Jesus por conta do que Jesus pode dar, acham que Jesus pode melhorar a sua vida financeira, acham que Jesus pode dar uma casa nova, acham que Jesus pode dar um carro do ano. Às vezes a tônica do evangelho tem sido confundida, mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que Jesus é muito mais do que uma casa na terra, Jesus é muito mais do que um carro do ano. Jesus é a possibilidade de eu e você termos a vida eterna. E o que Jesus está nos oferecendo é vida em abundância. Jesus não nos oferece além daquilo que nós possamos desejar como homens. Jesus nos oferece algo que Ele veio trazer do céu: vida eterna. Quando nós pedimos a bênção de Deus, eu quero te encorajar, tenha certeza que Ele está ouvindo. E através de Jesus, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. O que você acha que Jesus conquistou? Jesus conquistou paz, Jesus conquistou amor, Jesus conquistou alegria, Jesus conquistou bonança, Jesus conquistou abundância para você. Tudo que Jesus conquistou na cruz é teu por direito. A tua casa, a tua família tem direito à alegria, à bênção, à salvação do Senhor que Ele conquistou. Por isso não tenha medo de clamar, não tenha medo de invocar o nome do Senhor. Certa vez uma mulher chegou diante de Jesus no meio de uma multidão, e a palavra do Senhor diz que muitos tocavam, muitos esfregavam em Jesus, muitos queriam Jesus, muitos queriam receber os milagres de Jesus, mas poucos extraíam o poder de Jesus. O que Jesus veio me dar e dar a você é a possibilidade de receber todo o poder do céu. O poder do céu é a ausência de toda e qualquer necessidade. O que o Senhor preparou para mim e para você é a possibilidade de eu e você vivermos os nossos dias providos pela glória e pela graça celestial. Aquela mulher tocou em Jesus. No momento que ela toca em Jesus, quando todo mundo toca, ele diz: alguém me tocou diferente. Quando nós tocamos, quando nós enxergamos Jesus de maneira como Ele é, nós extraímos poder do céu. Você vai ver os céus trabalhando em seu favor, você vai ver os céus se movimentando em seu favor. Alguém está me adorando em espírito e em verdade, alguém está me tocando, alguém que acredita, alguém tem fé que eu possa fazer alguma coisa. O que Jesus veio me dar e dar a você é a possibilidade de sermos um povo completamente diferente. Eu digo ao meu povo, eu digo lá à minha igreja, que nós temos o privilégio de vivermos bem todos os dias da nossa vida. Eu não sou regido por circunstâncias, eu não sou regido por governo, eu sou regido pelo céu. A partir do momento em que eu entendo quem é o céu, o que o reino dos céus fez na minha vida, as coisas deixam de ser relevantes e o reino começa a ser prioridade na minha vida. A palavra de Deus me diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas serão acrescentadas. Quem busca o reino não tem falta de nada. Nós estamos aqui clamando o nome do Senhor, porque nós cremos no reino celestial. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem que o reino tem provisão para a tua vida? Glorifique, pode aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia. E quando eu vejo que Jabes invocou o nome do Senhor, quando você busca a definição de invocar, quer dizer clamar, gritar. Tem momentos da minha vida que eu começo a gritar. Eu clamo, porque eu preciso da intervenção divina. Eu não sou crente apenas por ser crente. Eu sou crente porque um dia eu descobri o meu lugar de origem. Quando Jesus me restaurou, Jesus ele me restituiu ao meu lugar de origem. Quando o homem pecou, e a Bíblia diz que ele foi destituído da glória de Deus,
o homem ele perdeu a oportunidade de estar para sempre no paraíso. Ele preferiu a delícia das coisas, ele preferiu aquilo que os olhos chamou a atenção. E quantas pessoas perdem o céu de referência porque preferem olhar para as coisas, olhar para um problema, olhar para uma decepção, olhar para uma frustração, olhar para uma tristeza, olhar para uma dor. Quando nós olhamos para o Senhor, nós temos a ausência de toda e qualquer necessidade. O homem, quando ele pecou, ele perdeu a glória de Deus, e Jesus ele veio nos restituir ao nosso lugar de origem. E eu costumo dizer, e eu vivo isso, eu sou prova viva disso, que quando nós recebemos ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos deu a possibilidade de viver no paraíso, porque aonde está a presença de Deus é o paraíso. Aleluia. Aonde está a presença de Deus é onde eu preciso estar. A Bíblia disse que o Senhor, ele todos os dias ele conversava com o homem. Na virada do dia, Deus queria ter esse relacionamento com o homem, e o homem abriu mão desse relacionamento, e Jesus veio me dar a possibilidade de ter de volta esse relacionamento, livre do pecado, porque ele levou na cruz todo o meu pecado. Eu não tenho mais culpa, eu não tenho mais acusação. A acusação que eu tinha, que porque eu não poderia estar na presença de Deus, Jesus levou na cruz do Calvário. E hoje, eu e a minha casa somos livres para estar no paraíso, para estar na presença de Deus. Às vezes a gente acha que estar na igreja, como templo, como denominação, é estar na presença de Deus. Eu quero te dizer que quando Jesus nos possibilitou estar diante do trono da graça, Ele possibilitou a mim e a você viver todos os dias, em todos os momentos, no paraíso, na presença de Deus. Por isso que quem é liberto, que quem alcança o Evangelho, ele não tem mais prazer no pecado, porque as coisas velhas passam. Eu não preciso mais pecar para me satisfazer. A própria presença de Deus me dá alegria, a própria presença de Deus me satisfaz. Outrora então eu não preciso, outro sim, eu não preciso pecar para satisfazer a minha carne, porque aquele que habita em mim é suficientemente maior para dar tudo o que eu preciso. A presença de Deus, através de Jesus, é paraíso para mim e para você. Quando o homem andava no paraíso, não tinha falta de nada, ele poderia fazer tudo, ele tinha todas as provisões, porque quem provia para ele era Deus. Deus, pelo poder da sua palavra, ele dizia: haja, aconteça, seja feito. E quando Jesus começa a trazer o Evangelho e trazer a nova aliança, e essa restauração começou a acontecer, Jesus falava para as pessoas: assim como você crê, seja feito. Conforme você crê, seja feito. E Jesus começou a liberar vida abundante para uma sociedade, uma humanidade destruída. E louvado seja Deus que, mesmo eu sendo ocidental, mesmo o Evangelho começando lá no Oriente para os judeus, ele espalhou sobre toda a terra, e o amor de Deus me alcançou aqui no Brasil. Eu não sei falar hebraico, eu não sei falar grego, mas eu sei falar português, e o Senhor me entende na minha língua, e eu glorifico Ele na minha língua, porque Ele me salvou através de Jesus. Sabe que você consegue entender que hoje eu e você podemos clamar e invocar o nome do Senhor? Eu e você podemos, assim como Jabes olhou para a sua vida, ele estava passando por um momento difícil. Talvez você que está aqui passou um ano de 2018 muito difícil. Para o brasileiro foi muito difícil. Transição aqui na igreja, coisas difíceis, mudanças. Mas quando nós começamos a tirar o nosso foco dos problemas e olhar para o céu e invocar o nome do Senhor, a nossa vida muda por completo.
Acaba-se os problemas, acaba-se as dificuldades, porque você deixa de olhar para o que é mortal, para o que é natural, para o que é corruptível, e levanta os seus olhos para o céu, porque você sabe que Deus ouve a sua oração. E na minha introdução eu disse e deixei muito claro que através de Jesus você tem acesso ao trono da glória de Deus. O Senhor continua reinando. Ei, olha aqui, o Senhor continua reinando. O Senhor continua sentado no seu alto e sublime trono. E quem consegue enxergar isso, a sua vida muda por completo. Isaías disse: ai de mim que vi o Senhor. A partir do momento que quando nós vemos o Senhor, a nossa perspectiva das coisas mudam, porque nós entendemos que Deus não olha como eu olho. Onde nós vemos problema, onde nós vemos dificuldade, Deus vê uma oportunidade de abençoar a minha casa, abençoar a sua vida. Aonde nós vemos dificuldades, o Senhor vê a oportunidade, quando nós temos fé, de operar em nossos corações. Quantos creem nessa palavra? Já ele fez 4 pedidos. A primeira coisa que ele pediu, ele falou: Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe. A Bíblia fala muito sobre bênção. Nós precisamos de bênção. Nós só podemos entender que a bênção vem de Deus quando confiamos nele. E quando eu falo para o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe, eu não estou querendo negociar com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou na igreja o ano inteiro. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou ser um marido melhor. Se o Senhor me abençoar, eu vou ser uma mulher melhor, eu vou ser um filho melhor. Jabes não estava negociando com Deus, porque não existe negócio com Deus, porque Deus já fez tudo. A única coisa que eu preciso é tomar posse da bênção de Deus para a minha vida. Quando eu peço a bênção de Deus, eu sei que só Ele tem a bênção para me abençoar. Esses dias eu dizia ao Senhor, e dizia para minha esposa, falei: estou com vontade de comer um lanche lá naquele lugar em Campinas que a gente ia, mas a gente não tem dinheiro nesse momento. E eu esbocei esse desejo com ela, esse desejo. Eu falei: quem sabe Deus não providencia, a gente vai lá no nosso aniversário de casamento. E eu sussurrei para Deus. E quando Deus conhece o nosso coração, Ele providencia. Eu disse aqui que o Senhor movimenta os céus para te abençoar. E naquele momento em que eu sussurrei, e o Senhor ouviu o meu clamor, a minha oração, uma vontade boba, tola, mas que o Senhor, Ele é especialista em mimar aqueles que são deles, né? O Senhor, quando Ele multiplicou os pães para o povo, Ele não multiplicou porque Ele queria fazer uma troca com a multidão. Ele multiplicou porque Ele amava a multidão. Deus multiplica as coisas na nossa vida porque Ele nos ama. Eu queria que você recebesse muito forte no teu coração: o Senhor te ama. Nada que aconteça nesse mundo é capaz de apagar o amor de Deus para a sua vida. Apesar de nós, apesar de mim, apesar de você, que são falhos. E isso que é a graça de tudo. Apesar de ser tão falho, Deus me ama, e Deus derrama da sua bênção sobre a minha vida. E o dia passou, o tempo passou, e nós recebemos um convite para ir para Campinas. E quando foi a minha surpresa, o casal que nos convidou levou a gente para comer exatamente no lugar onde que eu queria. Eu comi gostoso, enchi minha barriguinha. Eu gosto muito de água com gás. E esses dias eu estava na igreja antes do culto, quarta-feira agora, e eu esqueci de comprar, eu esqueci de beber. E eu estava lá preparando a mensagem antes do culto, dando uma lida, e de repente chega uma irmã, falou: pastor, eu trouxe essa água para o senhor, eu não sei se o senhor gosta, mas é com gás. Eu falei: meu Deus do céu, não é possível. E eu comecei a beber aquela água devagarzinho, sentindo todo o coté gásinho que ela tinha.
porque eu glorifiquei o nome do Senhor. Essa mulher não sabia, mas Deus usou ela para que ela pudesse chegar e me abençoar. Eu quero que você entenda que às vezes a gente está preocupado em querer somente as coisas grandes, olhar para as coisas grandes. Eu preciso ter um grande salário, eu preciso ter uma grande casa. Você esquece que são nos pequenos detalhes que Deus está forjando um grande alicerce para que você possa morar em coisas grandes ou viver em coisas grandes. A Bíblia me fala, Jesus fala, quando você é fiel no pouco, sobre o muito você é colocado. Às vezes a gente está acostumado a olhar somente para aquilo que nos chama a atenção. Começa a olhar nos pequenos detalhes, você vai ver Deus em cada um deles. Você vai ver a mão de Deus em cada um deles. Você vai ver que você é tão abençoado que você nem imaginava que era. Você tem onde dormir, você tem onde morar, você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem uma família, você tem um teto, você tem um carro, você tem um trabalho, você tem uma igreja para congregar, você tem um banco para sentar. Eu começo a glorificar a Deus por tudo que eu tenho, porque eu aprendi a ver a Deus, ver a bênção de Deus, inclusive nas pequenas coisas. Quando vier as grandes coisas, você não fica muito estupefato, porque você já está acostumado a viver as bênçãos do Senhor no dia a dia, acostumado a ver as bênçãos de Deus no dia a dia. Às vezes a gente foi acondicionado, ensinado a receber bênçãos palpáveis, tangíveis, gigantes. O que o Senhor tem para nós a cada manhã é a possibilidade de a gente viver o milagre da vida. Não existe bênção maior do que acordar pela manhã e sentir: eu estou vivo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de viver. Obrigado pela oportunidade de ter alguém do meu lado. Obrigado por ter uma possibilidade de viver neste mundo, testemunhando de quem o Senhor, o que o Senhor tem feito na minha vida. A bênção de Deus é necessário que você esteja atento para enxergar. E Jabes sabia que Deus tinha essa bênção. Jabes não queria negociar. Jabes apenas pediu: Senhor, eu preciso da tua bênção. Jabes fez um segundo pedido: que alargues as minhas fronteiras. Ele está falando que eu possa crescer, que eu possa ir além dos meus limites. Todo mundo quer crescer, todo mundo tem projeto. Nós estamos aqui pedindo ao Senhor: o Senhor alargue as nossas fronteiras no ano de 2019. Todo ano, final de ano, a gente começa e faz aquelas promessas, né? Eu vou parar de comer, eu vou diminuir o refrigerante, eu vou fazer isso. E a gente não muda nada. A pior coisa que tem nas nossas promessas, ou para nós mesmos, se a gente não mudar as nossas atitudes, a gente nunca vai chegar a lugares novos ou receber coisas novas. A maneira de como você busca a Deus determina o quanto você vai ter dele. Uma vez eu entendi do Espírito Santo. Uma pessoa perguntou: como se enche do Espírito Santo? Eu falei: eu acho que às vezes as pessoas querem se encher do Espírito Santo num culto, querem ser cheias do Espírito Santo num lugar, num monte. Mas eu acho que a definição seria exatamente o contrário. O quanto que eu tenho do Espírito Santo revela o quanto que eu sou cheio, ou o quanto que o Espírito Santo me tem, o quanto que ele tem acesso à minha vida, revela o quanto eu sou cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente diz que é cheio do Espírito Santo, diz que é cheio da presença de Deus, mas nós não temos um tempo para orar, não temos um tempo para ler, não temos um tempo para meditar, não temos um tempo para agradecer. Nós vivemos a nossa vida desenfreada, só querendo, como crianças mimadas, e quando a gente não recebe, a gente fica bicudo. Mas a gente esquece de estar na presença de Deus, agradecendo. A Bíblia me ensina que é melhor dar do que receber. Quando mais adoração eu dou, quando mais me entrego ao Senhor, mais Ele tem a mim. E vai chegar um momento em que você vai dizer, como o apóstolo Paulo diz: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim.
A vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Nós precisamos mudar a nossa vida. Se eu preciso da bênção de Deus, eu preciso que Ele me faça grande, eu preciso que Ele me faça crescer, e Ele tem tudo isso. Eu preciso estar nele. Quanto mais eu estou em Jesus, mais eu percebo quão abençoado eu sou e quão as minhas fronteiras são alargadas. Amplie a sua visão. Não tire os seus olhos do Senhor. Aproxime-se de Deus a cada dia, não só na igreja, não só em dias de culto. Aproxime-se de Deus no seu dia a dia. O seu falar, o seu pensar, o seu linguajar revela o quanto você tem do Espírito Santo. Comece a buscá-lo incessantemente. Buscar ao Senhor. Eu não perco a oportunidade. Eu estou dentro do meu carro, eu estou sozinho, eu estou falando com Deus. Eu não perco a oportunidade. Eu estou na minha casa, a gente vai comer um lanche, a gente vai comer uma comida. Eu e a minha esposa, somos só nós dois. Nós nos assentamos e começamos a agradecer a Deus. Nós precisamos entender que nós somos participantes da graça de Deus de uma maneira tão especial. Só que a gente esquece que somos mergulhados nesse amor tão grande e parece que já não tem mais importância. Parece que não é tão mais gostosinho. É preciso estar numa igreja. Deixa eu dizer uma coisa, eu digo lá para o meu povo isso. Quando eu busco ao Senhor, quando eu me aproximo de Deus todos os dias da minha vida, quando vem na igreja, é over, é volume no último. Eu já estou cheio da graça de Deus. Eu venho aqui não só para esperar alguma coisa, eu venho aqui para dar, porque eu já tenho vivido todos os dias da minha vida. Eu não fico esperando um movimento. Eu chego, pastor Ricardo, a sonhar o dia em que nós subiremos nesse altar, nesse púlpito, tocaremos, e o povo não precisa de nenhuma direção musical. O povo só precisa de um tom para começar a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque o dia, a semana, o mês está sendo glorioso, porque Deus tem abençoado. Vai chegar um tempo, e eu sonho isso com o pastor, em que a igreja não precisa ficar dependente de uma oração de um pastor, porque ela própria sabe o Deus que serve e ela busca a Deus incessantemente. Ah, pastor, está dizendo que nós não precisamos mais de pastor, não precisa mais na igreja? Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando você busca a presença de Deus todos os dias, você vai se tornar um canal, um fluir da bênção de Deus, e você vai vir aqui para glorificar, para exaltar. E as pessoas que andar com você vão ser contagiadas pela presença de Deus, e elas vão querer estar aonde você está. Sabe o que vai acontecer com esse lugar? Esse lugar vai estar abarrotado, porque você será um canal da bênção de Deus para muitos. Você será a evidência verdadeira de que Deus existe, que Deus é real, porque você não reclama, você não vive murmurando, mas você sempre tem uma palavra de gratidão a Deus. Você sempre tem uma palavra de adoração a Deus. Ontem eu conversava com um amigo e ele mandou uma mensagem para mim, e eu falei: rapaz, você tem que parar de querer ser do contra, torcer para dar errado. Nós teremos que ser brasileiros, nós temos que acreditar que Deus está abençoando a nossa nação. Eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu sei que Deus reina. Agora, eu ficar trabalhando no contra, eu ficar murmurando, eu ficar usando as redes sociais para defamar, para falar, ou para falar bem, eu não preciso. Eu preciso anunciar que os céus reinam sobre a minha vida. O que eu preciso é testemunhar quem é o Senhor na minha vida. A gente perdeu a referência de ser alegre, feliz. Parece que é preciso passar por luta para poder buscar a Deus. Busque a Deus em todo momento. O salmista diz: louvai ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo. E eu, conjecturando um pouco nisso, é em todo tempo. Seja o tempo bom, seja o tempo ruim, seja o tempo tá sol, tá chuva, tá noite ou tá dia, eu louvarei o Senhor
enquanto eu viver, porque Ele é o meu Deus. Ele me resgatou, e Ele, quando eu estou em Sua presença, não há limites. Eu tenho as minhas tendas alargadas, eu tenho a minha vida abençoada. Jabes fez um terceiro pedido. Além da bênção, além de alargar, ele pediu que a sua mão esteja comigo. Irmãos, eu não consigo entender, diante de tudo isso que eu estou falando, nós vivemos sem a proteção de Deus. A minha casa é proteção de Deus, a minha vida é proteção de Deus. Quando o salmista fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do onipotente Deus descansará, ele está dizendo: eu não consigo viver sem a tua mão. Moisés, conversando com Deus, Deus falou: olha, os anjos vão contigo, vamos aí, eu vou, a coluna de fogo, a glória, pode ir tranquilo, que vai dar tudo certo. E Moisés falou: Senhor, se a tua presença, se a tua mão não for, eu não saio desse lugar. Moisés tinha tanta intimidade com Deus que ele chegou no nível de dizer para o seu Senhor: eu não quero anjo, eu não quero coisas, eu quero a tua mão, eu quero a tua mão me protegendo. Se a tua mão não for, eu não vou. Você tem que identificar que você está debaixo da poderosa e potente mão de Deus. A palavra do Senhor me ensina a me humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo essa mesma mão vai me exaltar. Eu não preciso ficar esperando o dia da vingança, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, não preciso saber nada disso. Eu preciso da mão de Deus que me abençoa. A mão de Deus, aonde eu for, se eu estiver no vale da sombra da morte, eu serei abençoado. Se eu estiver na tempestade, o Senhor estará comigo. Se eu estiver na bonança, o Senhor estará comigo. Em todo o tempo a mão de Deus está comigo. Essa convicção você tem que ter. Você vai ver que o seu ano, o seu projeto de vida será melhor. E quando eu vivo debaixo da potente mão de Deus, eu não quero mais nada na minha vida. Quando eu vivo debaixo da bênção de Deus, eu não preciso nada deste mundo. Eu vou viver neste mundo, vou comer e beber o melhor, se a bênção de Deus estiver sobre a minha vida, se a mão de Deus estiver. Eu sou muito de conversar comigo mesmo, sabe? Eu olho no espelho, aí converso. Estou lá escovando o dente, estou conversando. Falo: rapaz, você está ficando velho, hein? Aí fico refletindo em algumas coisas. Reflito na minha vida com Deus, como que eu era quando eu me converti, como que eu sou hoje. Eu sou do tipo do cara, pastor Ricardo, que eu não sinto saudade de nada do meu passado. Às vezes as pessoas não me entendem isso, porque às vezes a gente é cheio de viver saudosismo, né? Ah, lembra naquela época que nós subia morro, nós não faz mais vigília daquele jeito. Irmãos, eu tinha 18 anos, 19 anos, era fino, subia, descia morro. Hoje eu tenho 47 anos, eu estou velho, eu não tenho mais esse pique. E nem por isso Deus não deixa de estar comigo. Eu não tenho saudade do tempo em que eu era adolescente. Foi muito bom o tempo que eu vivi, mas os melhores momentos que eu estou vivendo é hoje, e o que eu viverei, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ainda penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisas melhores vindo por aí. Eu não posso viver do passado, esperar, tomar que se a gente fosse daquele jeito, cantasse as músicas do passado. Passou. Passado é passado. Deus faz novas coisas todos os dias, coisas novas. É claro que é gostoso relembrar. Irmãos, eu me lembro
de muitas coisas, mas o que eu estou vivendo hoje não se compara, porque Deus tem me feito avançar. E crente, filho de Deus, aquele que foi restaurado pela cruz, não olha para trás, não fica com saudade, avança, porque Deus tem coisas novas. Ou você acha que Deus parou no tempo? O nosso tempo é imperfeito, o crono de Deus é perfeito. Perguntaram para mim, pastor, quando que está para vir? O Jesus está para voltar, não está? Olha, irmãos, os sinais estão aí, mas uma coisa eu sei: se a trombeta tocar hoje, eu sei aonde eu vou. Eu estou preparado. Eu não estou aqui preocupado quando que vai ser, que dia que vai ser. Tá, uma coisa que não me preocupa é isso. A única coisa que me preocupa é se eu tenho azeite, se eu tenho óleo, se eu estou preparado, porque se o noivo me chamar, eu quero subir. É isso que me motiva. Eu não fico discutindo teologia de quando que Jesus vai voltar e quando que vai ser, quais os sinais. Eu não discuto, eu não perco tempo com isso, não cabe a mim. Eu vou vivendo o meu dia atrás do outro, anunciando o Evangelho, anunciando que Jesus ainda é o mesmo, Jesus ainda está no trono, Jesus reina, e aqueles que recebem o seu amor têm vida e vida eterna para sempre. Quando nós começamos a entender tudo isso, os nossos olhos mudam. É para frente que se anda. Falava com o pastor Ricardo aqui, amigão, é para frente, vamos embora. Vamos embora, é para frente que anda. Porque Jesus nos impulsiona a andar para frente. Quem vive de passado é museu, né? Já tem o ditado. Eu quero ir embora. Eu quero chegar com 70 anos, se Deus permitir. A avó da pastora, minha esposa, morreu ontem, e nós enterramos ela hoje. Ela tinha 95 anos. Esse último ano ela nem viveu. Foi a base de sonda, remédio. Foi um ano muito difícil. E nós até pedimos que o Senhor a levasse. Crente desde de jovem. E hoje no culto fúnebre lá na igreja da Assembleia de Deus que ela era, uma coisa tão bonita de ver o legado que aquela mulher deixou, os filhos, os netos. É isso que eu espero, que quando eu morrer, se Jesus não vier me buscar antes, eu possa deixar um legado em que as pessoas possam olhar: esse homem, esse senhor que está aí nesse caixão, mudou a história de muita gente. Ele fez a diferença na vida de muita gente. Eu não quero... Eu falo para os meninos lá: se eu morrer, meu velório tem que ser feliz. Conta as coisas. Tudo bem que a dor do luto é difícil, mas eu quero que eu possa impactar a vida das pessoas, até mesmo na minha morte. E que eu ande olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu não tenho por que olhar para os lados. Eu não tenho que olhar para as pessoas. Eu não tenho por que olhar para as circunstâncias. Eu tenho aquele que reina, continua reinando soberanamente no trono. É a Ele que eu invoco, é a Ele que eu clamo, é a Ele que eu peço, é a Ele que eu peço a bênção. E quando eu estou diante de tudo disso, o mal não pode chegar até mim. Quando eu estou debaixo da bênção de Deus, da mão de Deus, estou abençoado pelas mãos de Deus, o mal não me toca. O evangelista, João, não no evangelho, mas na sua carta, o apóstolo João escreveu: aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. E esse não peca. Aquele que nasce de Deus, aquele que nasce do Espírito, Satanás não pode te tocar. O mal não pode te tocar. Sabe que alguém está entendendo o que eu estou te falando? Às vezes a gente tem tanto medo do mal. Deixa eu falar, quando você está debaixo da bênção de Deus, o maligno não pode te tocar. Ele pode arquitetar o que for, mas ele não vai te tocar. Porque a bênção de Deus
é sobre a tua vida. 2019 será uma bênção. Fevereiro será o melhor mês. Aleluia. 2020 será estupendo. 2021, 2022, todos os dias da sua vida serão bem-sucedidos, porque Deus estará com você em cada um deles. Aleluia. 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 E eu encerro dizendo que o Senhor disse para Josué: Josué, é para frente que se anda. Moisés morreu, já era, agora é contigo. Vai para frente, meu filho. Atravesse esse Jordão. Não tenha medo. Não tenha medo, porque eu estarei com você todos os dias. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Apenas não te desanimes. Seja forte, seja corajoso. E eu tenho aprendido, irmãos, para ser crente tem que ser corajoso, tem que ser forte. E graças a Deus que essa coragem, essa força não vem de nós, mas vem dos céus, vem do Senhor, que já conquistou tudo para mim e para você. Avance, vai para frente. 2019 é um ano de bênção para a igreja Amor e Fé. 2019 será um ano de bênção para a sua casa, para a sua família. Se coloque em pé, comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar a Deus. Se você tem palavras de gratidão diante de tudo aquilo que a gente pregou, falou, comece a glorificar o nome do Senhor. Não fique com a sua voz baixa. Comece a falar: Senhor, eu bem sei, eu sei em quem tenho crido, eu sei que as coisas têm tentado me afastar de Ti, mas eu invoco o Teu reino, eu invoco a Tua presença, eu quero a Tua presença.